Seguimos! Vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, a gente falou, estamos falando na verdade de trabalho. A gente já falou aqui então sobre o fim da história, que é quando você pode se aposentar. Falamos que no meio você pode se ausentar. E agora a gente vai falar também de descanso. Olha que interessante, eu estou falando de trabalho e quando eu estou falando de trabalho, percebe que eu falo para você de todas as coisas que você tem direito, no sentido que você pode estar em casa, que você deve e pode descansar. Eu vou falar agora de uma que eu gosto também muito, quem não gosta, né? Que é o descanso semanal remunerado. Bom, segundo as Sagradas Escrituras, até Deus descansou no sétimo dia, ele que é Deus, quem sou eu para não querer descansar, não é? Sabe o que acontece, meus queridos? É muito importante, na verdade, que o direito garanta, que ele garanta que você tenha seu descanso, que ele garanta que a mamãe ela possa ficar descansando um tempo, que ela garanta que, assim como uma outra garantia que é dada é para o recém-casado, ele tem uns dias que ele pode tirar de licença. Por que é importante? Isso, na verdade, é uma garantia principal para que não se tenha, para que ninguém se coloque em trabalho escravo. Porque observa da seguinte forma, veja bem, quando eu falo para você que, se eu falar para você que, olha, eu vou necessariamente te pagar por quando você estiver trabalhando, nada mais que isso. Você não tem garantia de nada. Depende do ponto de vista, nós vamos ter, na verdade, teóricos sérios que vão falar que seria isso a forma correta. Você pode, inclusive, pensar dessa maneira ou não, porque nós temos o direito de ter pensamento contrário, como já foi lhe falar. Só que necessariamente isso vai dizer que, bom, se você ganha pelo tanto que você trabalhar, você não pode, você não vai, é que você não pode, mas você de repente prefira não descansar em momento algum. A não ser que você consiga negociar por um bom dinheiro a sua hora de trabalho, certo? Agora vamos supor que em locais da nossa nação em que nós não tenhamos, na verdade, tantos benefícios sociais como a gente tem na nossa região. Somos uma região até abençoada, digamos assim, vou usar o termo religioso aqui para dizer que estamos num local um pouco melhor que em outros locais do nosso país. Se você não tem assegurado o mínimo para aquilo que o direito fala sobre, chama de dignidade da pessoa humana, esse cidadão ele pode se colocar à venda, pode colocar à venda a sua força de trabalho por aquilo que aparecer. E muitas vezes aquilo que aparece não vai ser necessariamente aquilo que vai garantir essa como é que eu vou dizer aqui, dignidade da pessoa humana. Certo? Então, quando a gente fala em relação de trabalho, quando eu falo para você, olha, você vai vender a sua força de trabalho, você vai ter um contrato de trabalho, eu estou dizendo também que o Estado está te dando garantias para que você exerça de uma forma tranquila, correta, pacífica o seu trabalho. É isso que está sendo dito. Beleza? Vamos lá, falado sobre isso, vamos pensar sobre o nosso descanso semanal remunerado. Quer dizer que você está recebendo para ficar tranquilo, descansando na sua casa. A consolidação das leis do trabalho, que nós chamamos de CLT, ela vai garantir que você tenha 24 horas consecutivas de trabalho. Geralmente a gente faz isso em domingos e feriados. Geralmente. Se você trabalha, por exemplo, numa lanchonete, como alguns de vocês já sabem que num passado um pouco distante eu também já trabalhei assim, você vai ter trabalho também no seu domingo. Mas vai ser observado que em um dia da semana você vai ter 24 horas para descansar.
certo? E isso quer dizer que isso tem que ser respeitado. E ainda tem um outro ponto a ser respeitado, que ao menos um domingo por mês você vai ter direito a estar na sua casa tranquilo ou em qualquer lugar que você quiser, sem ser cobrado por isso. Olha só que interessante. Assim sendo, vai ser legal pontuar também aqui de uma forma bem rápida para vocês, mas deixa ficar evidente que, bom, na sociedade nós temos várias formas de pensar e de exercer o trabalho, não é? Bom, eu falei para vocês numa dessas aulas aí sobre esse quadro aqui, ou seja, eu tenho um pintor, um trabalhador que fez esse quadro, um artista que pintou, ele exerce o trabalho de uma forma. Eu, como professor aqui de noção do direito para vocês, eu exerço o trabalho de uma de outra determinada fora. O atendente de uma lanchonete, ele está exercendo também um trabalho de uma outra forma, um escritor exerce o trabalho de uma outra forma, e assim sucessivamente. É interessante dizer que a contagem para a remuneração que é dada para esses demais determinados diferentes trabalhadores, caso eles estejam ali trabalhando registrado, ou seja, tendo todos os seus direitos conquistados através do que manda a Constituição, a forma de contagem vai ser diferente, tá? Existe uma ideia que é feita pelo setor da empresa, né? Um setor dessa empresa que te contratou, a parte ali dos recursos humanos, eles vão estar então na sua folha de trabalho, sua folha na verdade de pagamento, sua folha mensal, vai estar constando ali então o tempo que você trabalha, se você é um empregado mensalista, se você é quinzenalista, se você é diarista, se você é horista, se você é estagiário, tudo isso está constando certinho ali na descrição. Dica do professor, sempre que você tiver esta folha é um documento. Documento, o que a gente faz? A gente guarda. Da mesma forma que, como vocês ouviram eu falar também por esses dias aí sobre o trabalho relativo a e-mails, por exemplo, mandar e-mails, receber e-mails, a gente tem aí documentos, guarde documentos. Isso é importantíssimo quando a gente está falando de direito. Esta relação que vai garantir para vocês, quando se necessário for, você fazer valer o seu direito. Ok? Logo mais, tem mais! Até!